dia, galera. Como foi desafiado pelo meu amigo Matheus, eu tô aqui lançando a minha palavra, né, devocional. Então, vamos a ele. Bom, eu vou lançar um tema aqui para esse meu devocional, né, que ele vai mexer realmente com você, assim como mexeu comigo. E diz assim: você sabe realmente quem é Deus para você? Eu tomei um livro aqui como base, né, um livro muito conhecido, um livro da Bíblia que é bastante lido nas igrejas, né? Então, é o capítulo 26, do 1 ao 4, de Jó. É um livro bem interessante, se você pegar para ler todinho, você vai se emocionar. Então, diz assim: Jó respondeu: que bela ajuda vocês deram a um homem desamparado. Chegaram para o resgate no último instante. E que conselho para um homem confuso. Palmas para vocês. Como foi esclarecedor. Mas onde vocês aprenderam isso? De onde vem tanta inspiração? Bom, aqui na palavra de Jó, ele está falando em relação a ao que os companheiros de Jó, eles comentavam, falavam para ele quem era Deus, quem realmente era Deus para ele, né? Então ele achou muito interessante, né? Que tanto conselho estava dando para ele, que tanto eles sabiam a respeito daquele Deus. Então, mais pra frente, do versículo 5 em diante até o 14, ele fala realmente quem é Deus, o que Deus pode fazer. Eu não vou ler tudo aqui, mas se vocês quiserem ler o capítulo 26 inteiro, vocês vão ver que realmente era isso que ele achava de Deus, que Deus era tudo para ele, mas em cada sua função. Existem três maneiras da gente saber realmente quem é Deus para nós. A primeira é aprender, né? Eu acho que ninguém nasce sabendo das coisas. Eu acho que ninguém nasce já sabendo quem é Deus realmente para aquela pessoa. Pode ouvir falar, mas a gente sempre tem que chegar e ensinar aquelas pessoas que precisam aprender de Deus. Um versículo que bem interessante que eu vou ler aqui explica melhor, né? Encontra-se em Salmos capítulo 106, versículo 35, que diz assim: antes que se misturem com as nações e aprendam as suas obras. Então aqui é um salmo assim que ele reflete, né, que a maioria das passagens em relação a povos sempre se diziam: aprendam-se daquelas nações, daqueles povos antes de se misturarem. Então, ele tinha que aprender antes de misturar. Então, a mesma coisa nós. Para a gente sabermos quem é Deus para a gente, nós temos que aprender para depois se misturar. Claro que você vai aprender se misturando, porque já é do homem isso, né? Que ele tem o ato de curiosidade, né? Então, fica bem mais claro, né? A segunda, a segunda maneira é adquirir. O que é adquirir para você em relação a Deus? Adquirir conhecimento, palavra, adquirir mais daquilo que você aprendeu, né? Essa é a segunda maneira mais clara, né? E em Gênesis capítulo 47, versículo 27, ele diz assim: peraí, deixa eu ver aqui, 47, versículo 27 de Gênesis. Diz assim: assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gossém, e nela tornaram possessão e frutificaram e multiplicaram-se muito. Aqui ele fala assim: e nela tornaram possessão. Eu tenho uma outra tradução que ele fala que adquiriram como posse. É a mesma coisa, só que é uma forma mais simples e modificada, né? Mas tem o mesmo sentido. Então eles adquiriram posses ali naquela terra. É a mesma coisa nossa.
que nós temos que fazer? Além de aprender mais de Deus e adquirir, que é o mesmo que você tomar posse daquilo, então você vai colocar Deus no seu coração. Você vai tomar posse da palavra de Deus, né? E assim você vai tornar a sua vida mais e mais completa daquilo que você quer de Deus, tanto nos seus mandamentos, nas obras, nos milagres e assim sucessivamente. E terceiro, que é o mais importante, é o ponto que eu acho mais importante, que é guardar. Guardar é o principal, porque além de você guardar, a pessoa vai ver de você que você está mudando, que você está subindo na sua vida. Eles vão ver que você precisa falar aquilo que você, tudo que você viveu em relação a você e Deus. As pessoas vão começar a ver e vão ver assim, nossa, mas você está mudando e tal e tal. O que está acontecendo? É Deus no meu coração. Você guardou aquilo, mas você não vai só guardar, você vai transmitir aquilo, você vai mostrar para as pessoas, você vai falar de Deus para as pessoas. E em Deuteronômio 4:2, deixa eu procurar aqui. Ele tem um versículo muito, muito interessante. Aí, aqui, Deuteronômio 4:2. Aqui. Nada acrescentarás à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Então, guardar os mandamentos de Deus é simplesmente a palavra de Deus no seu coração. Nada mais do que além disso. Fora, tem os mandamentos também que você deve guardar no seu coração para que você seja mudado, transformado por dentro, né? E eu tenho mais uma confirmação em relação a guardar a palavra de Deus, guardar Deus no seu coração, que ela é bem conhecida, né? Todo mundo acho que já conhece essa palavra, que ela se encontra em Salmos 119. Deixa eu ver se eu acho aqui. Salmos 119, versículo 11. É uma palavra que fala muito no coração de muita gente. Ela fala assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, essa já é mais uma confirmação que você vai guardar a palavra, vai esconder a palavra no seu coração, para não pecar contra Deus, para não vier as tempestades e você se afastar, você se abalar com qualquer coisa, com qualquer adversidade. Então, você tendo a palavra no seu coração, você vai querer expor isso para fora. É a mesma coisa o amor. O amor, quando você tem no seu coração, automaticamente você quer transmitir para as pessoas ou para aquela pessoa que você ama. Isso é a palavra de Deus, isso é Deus para você, né? Então, essas são algumas maneiras, né? Lógico que existe várias, uma infinita maneira de você saber realmente quem é Deus para você. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui para Jó. Então, vocês conhecem bem a história de Jó, né? Jó foi restituído de tudo aquilo que Deus mandou para ele, 10 vezes mais do que aquilo que ele já tinha, né? Jó tinha três companheiros, né? Bildade, Elifaz e Zofar. O que significavam essas pessoas? Significavam eles eram companheiros de Jó e com tudo que eles que vinham atrás de Jó para falar que tá tudo acabando na vida de Jó. Mas Jó, ele permaneceu na presença de Deus, ele não se afastou. Jó continuou adorando a Deus. Jó continuou louvando aquele Deus que é o mesmo que deu para ele, foi o mesmo que tirou. Então Jó, ele aprendeu realmente quem era Deus. Jó, ele adquiriu tudo que vem de Deus. E Jó, simplesmente, ele guardou a palavra no coração e se manteve até o fim, né? Só para vocês terem uma base, eu vou aqui ler, né, o que Deus fez com Jó, que foi simplesmente magnífico, né?
Esses três companheiros de Jó, ele teve que orar por eles, que eram amigos dele, ele teve que orar para eles, para poder acontecer tudo aquilo que Deus queria para ele, e o mesmo fizeram os três companheiros. Então um orou pelo outro, né? Foi aí que Deus restituiu tudo na vida de Jó. Então fala assim no capítulo 42, versículo 10 até o 17. Depois que Jó intercedeu por seus amigos, o Eterno restaurou sua fortuna, melhor dizendo, dobrou-a. Todos os seus irmãos e irmãs, amigos, vieram à sua casa e deram uma festa. Eles se confessaram arrependidos e consolaram por todos os problemas que o Eterno havia causado a ele. E cada um trouxe um generoso presente de reinauguração da casa. O Eterno abençoou a vida de Jó mais do que no início, e ele obteve 14.000 ovelhas e 3 filhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 juntas de jumentos. Também teve 7 filhos. Ele chamou a primeira filha de Jurite, a segunda de Cássia, a terceira de Facínio. E havia mulheres tão lindas no país como as filhas de Jó. Seu pai tratava da mesma maneira a que os seus irmãos, dando a ela a igual herança. Jó viveu mais de 140 anos e chegou a ver 4 gerações de seus descendentes. Então ele morreu com bastante idade, depois de uma vida bem vivida. Bom, pessoal, é isso que eu queria transmitir para vocês. Não desanime, faça como Jó, aprenda mais dele, adquire para o seu coração, para a sua vida, para o seu cotidiano. Guarda Deus no seu coração e a palavra de Deus também. Amém? É isso. Valeu.